Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é um passo a passo para quem está iniciando na costura. O vídeo está um pouco longo, mas nesse vídeo eu vou te mostrar como modelar, cortar, costurar, colocar o zíper, fazer a casinha de botão numa máquina doméstica mecânica. Para você que está iniciando na costura e não sabe nada, quer começar com um tutorial fácil, esse vídeo é para você. Então, não esquece, já curte, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Não perde tempo, escreve no botão aqui embaixo. Combinado? Só mais alguns detalhes. Essa saia também é conhecida como saia de gomos ou saia de folhas, tá? Ela é muito simples de fazer, dá para reaproveitar material. Então, você tá com algumas calças jeans que já não te serve mais, tá um pouco rasgadinha, não dá para doar, não dá para passar para um brechó, não tem problema. Corta essa saia que vai ser sucesso. Ah, eu quero ela um pouco mais curta, dá para fazer, mais longa também dá para fazer. E é só assistir o tutorial, pegar os pedacinhos de tecido que você tem aí dando sopa e correr para o abraço. Tá bom? Então, vamos lá para o tutorial? Solta a vinheta. Bom, pessoal, como eu falei na apresentação, essa saia é muito simples de fazer. Ela é uma saia que dá para aproveitar material, então se você tem pouco tecido ou se você tem 2 ou mais tecidos que eles combinam, fazem um composê legal e você quer utilizar esses tecidos de alguma forma, essa é a saia para fazer isso. Então aqui eu vou esquadrar uma linha, só para alinhar o meu papel. Essa saia também, como eu falei na introdução, ela é perfeita para quem tem mais cintura do que quadril. Uma dica base, não dá para fazer essa saia ímpar. Você pode até tentar com um número ímpar. Eu não gosto do resultado. Eu acredito que o número par fica mais bonito. Por quê? Vamos supor, você vai fazer essa saia com 10 divisões. Vai ficar 5 para frente e 5 para as costas. 20 divisões, 10 para frente e 10 para as costas. 4 divisões, 2 para frente e 2 para as costas. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha com 10 divisões. Então vão ser 5 na frente e 5 nas costas. A minha cintura é 84. Eu vou pegar esses 84, vou somar mais 4 centímetros. O que são esses 4 centímetros que muita gente fala, eu não dou folga, eu dou folga, o que é isso? A folga de vestibilidade que a gente fala é para aquela roupa que você vai fazer e ela não ficar apertando ao excesso no seu corpo. Lembrando que tem dia que você acorda mais inchado, tem dia que você acorda mais esguio, né, com menos inchaço. Você pode engordar um pouco, você pode emagrecer um pouco. Então essa folga de vestibilidade é uma jogadinha, um pouco de margem de centímetros a mais que a gente dá, uma margem que a gente dá de sobra, para que eu emagreci muito, eu consigo apertar. Eu engordei um pouquinho, ela não vai, a saia ela não vai me apertar. Então isso é a folga de vestibilidade, é para aquela roupa não ficar arrochada ou extremamente apertada no seu corpo. Então, 84 mais os 4 centímetros de folga de vestibilidade, eu tenho 88. Vou dividir esses 88 por 10. Eu vou ter 8,8 centímetros. Eu vou fazer 10 peças com 8,8 aqui em cima de largura. Eu não vou arredondar esse ponto 8. Poderia arredondar para 9? Poderia. Mas o que vai acontecer? Se a gente fizer 0,2 vezes 10, a gente vai ter 2 centímetros. Então, ao invés de uma folga de vestibilidade de 4 centímetros, eu vou ter 6 centímetros de folga. Entende? Por isso que eu não vou arredondar. Vou esquadrar essas linhas, descendo elas para baixo. E aí eu vou colocar aqui qual que é o comprimento da minha saia. A moda da vez, a moda da época é a saia midi.
Essa saia ela pode ter 70, 80 ou 90 centímetros. Eu tenho 1,60 m de altura. Então, um comprimento para mim no meio da canela seria por volta de 75 centímetros. 70 fica um pouco mais acima, próximo do joelho, e 80 já fica batendo lá quase no tornozelo. Então, eu vou pôr aqui 75 centímetros, porque aí eu consigo colocar um pouco de margem aqui. Esse 75 eu já vou calcular com a margem de costura de 2 centímetros, tá? Então, a minha saia no total vai ficar com 73. Se você tem 1,60 m, o recomendado aí é por volta de 70, 75, para ficar no meio da canela. Vou esquadrar também. E eu vou estender essa linha até lá embaixo. Eu falei para vocês que a gente ia pegar a medida da cintura, certo? Então, aqui embaixo, onde vai ficar o tornozelo, eu não posso deixar somente a linha da cintura, a medida da cintura. Por quê? Porque eu preciso passar esses pedaços pelo quadril. E o quadril tende a ser mais largo que a cintura. Então, desse ponto para cá, eu vou colocar a mesma medida que eu coloquei aqui, 8,8. E daqui para cá, também 8,8. E aí eu pego duas réguas, coloco uma em cima da outra aqui e vou traçar uma reta desse ponto até esse aqui. Não tenho régua desse tamanho, eu quero fazer de uma forma mais fácil. Você vai pegar aqui com a fita, vai colocar aqui, ó, e aí você vai estender aqui certinho e vai puxando. E aí, esse lado aqui, eu também vou encontrar aí os dois pontos em uma linha reta. Para finalizar, para a gente poder ir para o corte. Daqui para cá, como a linha está na diagonal, ela tem que ter a mesma medida que essa aqui, então ela tem que ter 75 centímetros. Vou pegar a fita e vou marcar esse 75 aqui na diagonal. 75 aqui, e daqui para cá eu também tenho que ter o 75. 75 aqui. E aí, com a própria régua que vocês têm, vocês vão marcar desse ponto aqui até esse cantinho. Ele vai ficar mais evasezinho, né? Mais na diagonal. Desse ponto até esse ponto aqui no cantinho também. E aí vai ficar assim. Acabou? O molde sim, acabou. Se você quiser, aqui você já pode passar a margem de costura. Como eu falei para vocês, eu não vou pôr margem de costura aqui, porque eu quero essa saia mais curta. Então, eu vou usar essa medida aqui e deixar a saia com 73. Mas daqui, aqui e aqui, você pode pôr a margem de costura direto aqui no papel, com 1 centímetro em toda a volta. Se a altura da sua saia for 75, aí você adiciona mais 2 centímetros aqui, ou 3 ou 4, depende da largura aqui que você quer para sua margem de costura. Ou o tamanho que você quer da sua barra, tá? Então pronto aqui, ó, a gente já tem o nosso molde com margem de costura. Esse aqui é o fio, tá? Sempre trabalhar no fio, tá? Essa saia, o ideal é que ela trabalhe no fio, porque senão ela vai dar trabalho para emenda. Aqui no meu caso, eu vou cortar 10 vezes. O cós dessa saia é uma tira reta, então aqui eu vou já colocar cós reto. Eu vou cortar uma tira de fora a fora de tecido e aí eu dou o acabamento no cós e mostro para vocês. O meu cós, ele vai ter 5 centímetros acabado, de largura acabado. Então, para fazer esses 5 centímetros, eu tenho que lembrar do cálculo. 5 para frente, mais 5 para as costas, mais 2 de margem de costura.
tanto para frente quanto para as costas. Então, 5 mais 5, 10, mais 2, 12 centímetros de faixa. Bom, então vamos para o corte. Para fazer essa peça, eu vou usar esse tecido aqui. Ele é um Oxford da Carol Tecidos. Eu comprei lá junto com a Cris e vou deixar o link dela aqui embaixo. E aí eu já fiz um trabalho com ele, eu tenho tipo um retalho completo aqui, eu tenho praticamente 1,70 m. Então eu vou começar fazendo o quê? Eu vou alinhar as riscas de giz. Eu detesto listra desencontrada. Então vamos ver se eu consigo fazer essas listras aqui o mais encontrada possível. Lembrando que não é porque eu estou fazendo uma peça para aproveitar tecido que eu posso fazer essa peça de qualquer jeito, tá? Então eu sempre vou ter que alinhar a peça ao fio do tecido. Como que eu faço isso? Daqui para cá, o meu fio tá dando 8. Lá na ponta ele também tem que dar os 8 centímetros. Ó, já não tá dando, tá vendo? Tá dando 11. Então vou acertar aqui no 11. E aí vou pôr um alfinete lá embaixo. E aí eu vou vir acertando aqui até que o meu fio aqui também esteja no 11. Aqui também está no 11. Vou pôr um alfinete aqui. Pus o alfinete, eu venho com o giz marcando. Posso cortar direto? Pode. Então, como meu tecido está dobrado, aqui eu já tenho 2. Vou ver então se aqui eu consigo casar mais 2. Lembrando a mesma coisa da questão do fio do tecido. Então, eu vou medir quanto que tem daqui pra cá. 33. Vou bater também aqui no final. Deu os mesmos 33. Então, olha, aqui eu já tenho 4 dos 10 gomos da saia. Eu vou recortar e vou fazer os outros 6 gomos da mesma forma. Vou riscando, conferindo fio de tecido e cortando. Aqui, como eu já deixei margem de costura lá, eu vou cortar rente ao molde. Então, eu tracei, vou cortar rente ao molde. Se você não deixou, a hora é agora. Usa aqui a sua fita métrica, 1 centímetro em toda a volta, 2 ou 3 centímetros para poder fazer aqui a barra da sua saia. Eu vou cortar os 10 gomos e aí eu volto para mostrar para vocês como que eu vou cortar o cos e também como que eu vou fazer com a costura. Combinado? Então eu vou cortar e já venho. Bom, então eu já cortei as minhas folhas, tá? Então eu tenho 10 dessa daqui. Agora nós vamos cortar o cos. Eu falei para vocês que o meu cos vai ser com 5 centímetros de altura. Então, acabado ele vai ter 5 e aí a gente fez aquela continha. 5 para frente e 5 para as costas são 10, mais 2 centímetros, que é margem de costura. Então, vai dar 12. Eu não vou fazer a listra em pé, porque a listra em pé ela vai ser mais difícil para eu poder casar na saia. Então, eu vou fazer a listra deitada. Eu vou cortar o meu cos deitado. Vou tirar essa primeira risca aqui. Cada risca aqui tem mais ou menos 1 centímetro de largura. Então, eu vou cortar nas riscas para ficar retinho, tá? Quanto que eu vou cortar de cos? Geralmente, quando é o cos reto, eu não coloco tamanho, tá? Eu deixo ele bem maior. Então, com a folga de vestibilidade deu 88 centímetros, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse cos com mais ou menos 1,10 m, 1,15 m, para eu ter folga
na hora de encaixar esse cos e aí dar o acabamento do botão em cima. Vou esticar aqui, vou ver aqui o comprimento de mais ou menos 1,10 m, que foi o que eu falei pra vocês. E eu vou cortar aqui, vou medir os 12 centímetros aqui também, e aí eu vou cortar. Então, ó, meu cos é esse aqui, vai ficar assim. Quando eu dobrar aqui, porque eu vou tirar essa parte aqui da auréola, quando eu dobrar aqui, e ainda vai ficar essa primeira risca aqui para acabamento. Então, olha, eu tirei aquela sobra da auréola. Aqui tá com 12 centímetros. Quando eu tiro 1 centímetro aqui, e 1 centímetro aqui, e fecho aqui, então o meu cos vai ficar dessa largura aqui, acabado. Saia pronta, cortada, agora vamos para a costura. Para começar a nossa costura, eu já entretelei aqui o cos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito e vou passar uma costura nesse canto aqui, por aqui, tá? E aí eu vou tirar 1 centímetro, que é um desses riscos aqui, eu vou dobrar ele, então eu vou passar essa costura aqui com esse 1 centímetro dobrado para dentro, para ficar mais fácil na hora de rebater essa costura quando for dar o acabamento no cos da saia. Aqui eu tenho as minhas folhas ou os meus gomos. O que eu vou fazer? Eu vou juntar 3 gomos desse e vou unir aqui, ó. Então, vou unir aqui, vou abrir e vou colocar mais um gomo aqui. Então, vou fazer isso com os 3 da frente e com os 3 das costas. Bom, pessoal, então, ó, como que vai ficar o cos, tá? Essa ponta aqui, a gente vai fazer isso aqui. Se você quiser cortar um pedacinho, pode, mas eu não vejo, nesse caso aqui, eu não vejo problema em deixar dessa forma. A gente só dá uma empurradinha aqui e ele vai ficar assim, tá? Então, por enquanto, nosso cos está aqui, vamos deixar ele reservado. Aqui tá as 3 partes da frente emendada e as 3 partes do centro costas também emendado. Bom, eu mostrei para vocês com as 3 partes juntas. Aqui, ó, eu já juntei as 5 partes aqui, tá? Procurando sempre casar as listras. Eu tô fazendo uma risca de giz, o ideal é que case as listras. E por mais que aqui fosse reto no nosso molde, percebam que ele começa a arredondar, tá vendo? E aí, essa metade, então tem 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui também tem mais 5, ó. Estão iguaizinhas batendo na largura aqui. A frente com as costas aqui de um lado só. Então, eu vou escolher um dos 2 lados. Eu vou escolher aqui um dos 2 lados, tá? E vou fazer essa costura aqui. Vou fechar essa costura aqui. Essa parte daqui eu não vou fechar, porque é onde a gente vai pôr o zíper. Então, esse zíper, ele pode ficar de lado, na lateral aqui do seu corpo, como nas costas, tá? Porque aí ele vai pegar bem no meio aqui das costuras. Aí você decide para onde você quer colocar o zíper. Bom, pessoal, ó, já emendei aqui. Então, ela vai ficar assim. Se eu colocar ela aqui assim, ó, percebam que ela vai abrir como se fosse em meia lua, tá vendo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Você pode, eu vou passar ela no ferro para abrir as costuras. E aí aqui eu vou tombar as costuras todas para um lado, aqui. E vou passar uma costura aqui assim, tá? Bem no pezinho aqui, entre as 2 costuras. Para quê? Para que ela fique mais bonita e mais fácil também de colocar o cos. Tá? E também vou aproveitar que eu vou para a máquina e vou passar uma overlock, porque esse tecido, como eu tô trabalhando com Oxford,
Esse tecido ele desfia demais, então eu vou passar um overlock aqui, na lateral que eu não fechei e na barra para a gente poder pôr o zíper, fazer a barra e colocar o cos. Pessoal, também aproveitando que eu já estou na máquina, que eu vou fazer o acabamento aqui, eu vou fechar essa lateral junto com essa aqui. Porém, eu vou deixar um espaço aqui para colocar o zíper, tá? Porque esse zíper ele não vai até o cos. Eu vou colocar aqui, quando eu for pôr o cos, eu vou colocar botão para fechar o cos. Então o zíper vai aqui. Quanto que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar 23 centímetros. Geralmente a gente põe o zíper de 20, mas o meu zíper ele é de 60, tá? Ele é grandão. 60 ou 50, peraí. Ele é um zíper de 60. Então, eu vou deixar um pouco maior que a minha altura aqui de quadril. Se eu quisesse, podia deixar os 20 centímetros certinho, mas eu vou vir com a costura até aqui. Bom, pessoal, então vai ficar assim. Eu acabei passando a costura de pesponto na parte da saia toda. Eu acho que rebatido fica mais bonito, esse tipo de saia, tá? Mas se você não quiser, você pode fazer só o pesponto aqui. Eu não fiz o pesponto aqui no meio, porque a gente vai colocar o zíper ainda. Então, eu não rebati ainda essa costura por causa do zíper. Então, vamos para a colocação do zíper. Eu vou virar a saia aqui do avesso. Também passei uma costura aqui na overlock para poder parar de desfiar. Apesar de que isso vai cobrir com o cos, mas fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, eu vou pegar meu zíper. Esse zíper aqui é aquele zíper comum. Ele não é zíper invisível, tá? Eu vou colocar esse freio aqui do carrinho do zíper aqui, onde passa, né? Os dentinhos do zíper. Eu vou colocar rente aqui com a parte de cima do cos, onde vai ficar o cos. Então, eu vou encaixar o meu zíper aqui dentro, ó. Lembrando que a minha peça tá do avesso. O avesso da peça, o direito da peça. Então, eu vou colocar lado direito do zíper com o lado direito da peça, tá? Esse freio aqui do carrinho, eu vou deixar um pouquinho para baixo, aqui. Vou deixar rente com a minha costura da overlock, ó. Porque quando eu vier com a costura aqui, melhor, eu vou deixar ele rente aqui com a borda do meu cos aqui, onde vai pegar meu cos. Por quê? Eu vou costurar com mais ou menos 1 centímetro de margem aqui. Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, porque esse freio aqui do zíper, ele pode quebrar a agulha. E aí, eu coloco aqui as duas laterais juntas e alfineto. Na maioria das vezes, eu faço esse formato aqui, além de passar o alfinete, eu alinhavo com linha e agulha. Se você está começando agora, não sabe como pôr o zíper, tem medo, alinhava, tá? É a melhor coisa que você pode fazer. Ou colocar muito alfinete. Então, vai ficar assim. Agora, como que eu vou fazer para colocar o zíper do outro lado, para encaixar aqui? Para você que está começando agora, que tem medo de encaixar a ponta errada, a gente vai subir de novo o carrinho. Carrinho não, desculpa, o cursor. Vai jogar o zíper para trás, pro avesso, e encontrar essas duas pontas aqui da saia. Então, encontrei as duas pontas da saia aqui, e aí eu vou colocar paralelo aqui. Venho, passo um alfinete. Então, ó, a minha face direita do tecido tá pegando na face direita do zíper. Assim não tem erro, o zíper não vai ficar torcido, tá? Então, para você que está começando, qual que é o meu primeiro conselho? Sempre usa o zíper um pouco maior do que o pedaço aqui que você deixou em aberto para poder encaixar o zíper. Esse é o conselho base. Por quê? Porque você vai ter espaço aqui para movimentar o zíper. E aí, o que acontece? Você não vai ter como errar tanto.
vai ficar mais fácil porque você vai saber aqui onde que o cursor tá, se tá certo o jeito que você tá pondo, se não tá, se tá errado, se você calculou certo aqui, se vai ter que deixar mais zíper ou menos zíper. Tudo isso facilita a vida de quem está começando. Então, alfineta tudo. Então assim, ó, quando você virar pelo direito, tá vendo? Ó, ele vai ficar aqui colocadinho perfeito. Agora nós vamos para a máquina, porque a gente vai passar uma costura primeiro, uma costura de segurança aqui no cantinho, com o pé normal, calcador normal que a gente usa da máquina doméstica. Tanto de um lado quanto do outro. E aí depois a gente vai vir com o calcador para zíper para poder encaixar esse zíper certinho. Se você fez o alinhavo e já tirou os alfinetes, você pode pular essa parte e aí só vem com o calcador de zíper. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bom, gente, olha, o resultado é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu já passei também a costura aqui para rebater, que eu não tinha passado. Eu não rebati aqui as laterais do zíper. Eu acho que nesse caso aqui não tem necessidade, mas se você quiser, pode passar uma costura aqui rebatendo. Vou tirar esse pedaço aqui do zíper. E aí depois você pode passar um isqueiro aqui para poder não desfiar o zíper, tá? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês então, vou explicar para vocês então como que eu vou aplicar o cos. Aqui agora você vai escolher onde que você quer deixar a parte que você vai abotoar, tá? Geralmente a gente utiliza o lado aqui direito. Então, seria você olhando para o zíper, como se ele tivesse desse formato aqui, né? Não é como se ele tivesse, mas desse formato aqui. Essa parte aqui vai ficar nas costas, então você põe o zíper, o cos, a parte do cos abotoando, transpassando aqui. Mas isso é de gosto, você pode escolher qual lado que você quer abotoar. Hoje em dia não tem mais tanta regra para isso. Então, como que eu vou fazer? Eu vou tombar o meu zíper para cá, virar ele aqui. Vou pôr um alfinete aqui. Vou vir com a parte que eu já costurei. No caso aqui eu vou deixar essa parte do lado esquerdo. Vou pegar aqui onde está a costura e abraçar a costura aqui no carrinho do zíper, para ele não ficar o pedaço faltando. E aí eu venho e alfineto aqui. E aí eu vou alfinetar todo o cos aqui. Alfinetei, tá? Todinho. Aí aqui, eu cheguei na outra ponta do zíper no lado direito. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar também esse zíper, como se ele tivesse acabado, igual eu fiz com o lado esquerdo. E vou colocar um alfinete aqui. Coloquei o alfinete aqui. Vai sobrar todo esse pedaço aqui. Lembrando, eu cortei num tamanho maior mesmo, porque eu queria maior
para poder fazer o transpasse. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir esse pedaço. Diminuir quanto? O suficiente que eu consiga passar a costura e ficar ainda um espaço aqui para eu colocar os botões. Eu quero deixar um espaço aqui, ó, de 5 centímetros. Então, eu tenho que cortar com 6, porque esse 5 aqui eu vou ter ele acabado. Aqui, para deixar um espaço, eu vou deixar esse espaço aqui, eu consigo colocar 2 botões aqui e 2 aqui. Cada botão com 2 centímetros de largura e ainda sobra 1 centímetro de espaço aqui entre os botões. Então, eu vou medir aqui 6 centímetros, marcar. Aí a gente dobra aqui. Então, aqui ó, a gente já tem o nosso transpasse e aqui onde fazer a costura. A costura eu falei para vocês que ia deixar com 1 centímetro. Então, eu vou marcar 1 centímetro aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, igual eu fiz com o lado esquerdo aqui, olha. Eu vou dobrar aqui, virar direito com direito, dobrar essa primeira linha aqui, que no meu caso é 1 centímetro. Se você não estiver fazendo com o tecido com risca, você dobra 1 centímetro aqui, alfineta e passa uma costura aqui para poder fechar esse cos. Eu vou passar e já vem. Costura passada vai ficar assim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir, não precisa cortar essa ponta, tá, gente? Porque como aqui é reto, a costura acaba aqui, ele vai se encaixar perfeitamente. Então eu vou dobrar aqui, vou puxar ele para fora e ele vai se encaixar perfeitamente. Até porque também ele tá com a entretela, né? Então fica perfeito aqui, ó. Só acertar que ele vai ficar bom. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura daqui até o outro lado do zíper com 1 centímetro de largura. Pelo lado de fora mesmo, direito do tecido do cos com direito do tecido da saia, tá? E depois a gente vai fechar para dar o acabamento. Bom, ó, vai ficar assim, aqui por dentro, ó, que eu falei da costura, de bater a costura certinho, ó, desse lado aqui também vai ficar assim, e aqui por dentro, olha. Então, agora, o que falta a gente fazer? Finalizar aqui e pregar os botões. De que forma que eu vou finalizar? Esse tecido, como eu já falei várias vezes durante o vídeo, ele tem a risquinha aqui e eu fiz o cos deitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui 1 centímetro para dentro, que equivale a uma risca dessa. Vou pegar todo esse tecido aqui, que é o tecido da saia junto com o cos, virar para dentro do cos, dobrar aqui, vou alfinetar aqui o cos inteiro. Olha, vai ficar assim. Alfinetei ele inteiro, inclusive aqui o transpasse do botão. Quando eu fechar, ela vai ficar assim. Então, para finalizar aqui, eu vou passar uma costura aqui na beiradinha, por dentro aqui, em toda a volta. Vou circular aqui, passar por aqui também e finalizar ela aqui, tá? Já vem. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou colocar os botões. Eu escolhi esse botão aqui porque ele tem um pouco de brilho, é meio retrozinho, eu acho lindo. Como que eu vou fazer? Eu vou ver o diâmetro aqui do botão. Então, ele tem, vamos pôr aqui, ó, mais ou menos 1,5. Eu vou pegar esse transpasse aqui e colocar aqui por baixo, tá? Eu acho que vai ficar mais bonito do que eu deixar ele aqui por cima. Então, vou pôr o transpasse aqui por baixo e vou botar aqui 2 botões, olha. Acho que vai ficar legal. Para poder fazer essa casinha, o primeiro passo que eu vou fazer é o quê? É riscar aonde eu quero que vá o botão e qual que é a largura. Para isso, eu vou marcar 1,5 centímetro, que é o tamanho aqui da casinha. Então, 1,5. Agora, nós vamos para a máquina, porque eu já tenho marcado aqui
onde vai ser a casinha de botão, nós vamos para a máquina para poder fazer a casinha propriamente dita. Bom, então eu vou mostrar para vocês agora na prática. Eu coloquei uma outra cor de linha, porque como eu vou usar o tecido igual o tecido que eu estou usando da saia, eu acredito que vocês não vão conseguir enxergar direitinho o que eu vou fazer. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço a casinha de botão em 4 passos aqui, mas antes de fazer a casinha aqui propriamente dita, eu vou fazer alguns testes para poder ajustar o ponto. Então, eu seleciono, voltando aqui, ó, eu vou selecionar o número 1 e o número 3 aqui, que é a largura do zigue-zague. Qual que é a largura aqui que vai ser o meu zigue-zague? E aí eu vou testar o 2, o 3, o 4, até eu achar que essa parte aqui, olha, vai ficar boa para minha casinha de botão. Então, vamos testar com o número 2 para ver como que fica. Ó, no número 2 ficou muito pequenininho, então vamos passar para o 3. Número 3 está um pouquinho maior que o número 2, ó. Vou tirar essas linhas aqui para vocês verem, peraí. Então, o número 3 está maior que o 2, mas eu ainda acho que está estreitinho. Vamos para o número 4. Número 2, número 3 e número 4. Eu acho que o número 4 tá ideal. Então, aqui, a posição do meu zigue-zague tá no tamanho 4. E aqui eu tava com seletor de ponto 1 e 3, que é para dar acabamento nas duas pontas da casa. Agora eu vou selecionar aqui o número 2. Vou vir aqui e vou ver se a largura do número 2 para fazer a lateral da casa tá legal. Olha só a largura, esse aqui são as duas lateraisinhas da casinha de botão. Agora a gente vai fazer com os pontos acertados, então aqui na largura de zigue-zague 4, aqui também tá na largura de zigue-zague 4, a gente vai fazer a casinha em si e eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu vou voltar aqui para o número 1, o passo 1 e o passo 3. Vou colocar minha agulha bem aqui no cantinho e ajustar o meu risco, tá vendo? Lá dentro eu vou ajustar o meu risco no meio e aí eu vou fazer o passo 1. Fiz o passo 1, ó, tá aqui. Eu vou passar agora para o passo 2. Eu viro aqui. E aí, até onde eu vou o passo 2? Até onde eu marquei aquele risco que a gente fez. Aqui, olha. Então, aqui é a minha casinha. O passo 1 tá aqui. Eu vou fazer o passo 2 até esse outro risco aqui. Pronto, vai ficar assim. Agora eu vou voltar o botão aqui para o passo 3. Antes, gente, não cometa esse erro. Levanta a agulha para não dar problema na máquina, tá? Então a agulha é sempre levantada aqui, ó. E aí eu volto aqui para o passo 3. Faço o passo 3 aqui. Pronto. Ó. Passo 1, passo 2 e passo 3. Agora eu vou voltar aqui, ó, para o passo 4. Então eu giro o botão para o passo 4 e aí eu venho aqui na máquina. Dou um retrocessinho, levanto o pé, tá aqui a casinha de botão. Essa casinha de botão é a casinha de botão de 4 passos da máquina mecânica. Eu ainda vou mostrar para vocês no outro vídeo, no outro tutorial de costura, como que faz com a máquina eletrônica, para vocês verem qual que é a diferença.
combinado? Então, eu vou fazer as 2 casinhas de botão, usando os mesmos passos que eu fiz, essa daqui, lá na nossa saia, e também vou finalizar a costura da barra. Então, eu vou fazer a barra 2 vezes dobrada, 1 centímetro, e dobro 1 centímetro de novo, para dar o acabamento, e aí vocês ficam com o resultado final. I'm just as surprised